Boa noite a todos. Vamos agora continuar o nosso estudo do documento 5, a relação de Deus com o indivíduo, o subdocumento 1, o caminho até Deus. A incapacidade da criatura finita de chegar até o Pai infinito é inerente não ao retraimento do Pai, mas à infinitude e às limitações materiais dos seres criados. A magnitude da diferença espiritual entre a mais alta personalidade em existência do universo e o mais baixo grupo de inteligências criadas é inconcebível. Ainda que fosse possível as ordens mais baixas de inteligências serem transportadas instantaneamente até a própria presença do Pai Universal, elas não saberiam que estariam junto dele. Seriam tão insensíveis à presença do Pai Universal quanto são agora. O homem mortal tem diante de si um caminho longo, muito longo mesmo, a ser percorrido antes de poder, de uma forma consistente e dentro dos domínios do possível, pedir o seu salvo-conduto para estar na presença do Pai Universal, no paraíso. Espiritualmente, o homem deve ser transladado muitas vezes antes que possa atingir um plano que lhe permita ter um descortino espiritual tal que o capacite a ver ao menos um dos 7 espíritos mestres. Bem, ele agora está falando dos 7 espíritos mestres. Quem são os 7 espíritos mestres? Os 7 espíritos mestres, cada um deles tem a característica do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. E na combinação, isso dá 7 espíritos mestres. Esses espíritos mestres, cada um deles é responsável por cada um dos 7 superuniversos. O nosso espírito mestre de Orvonton, que é o nosso universo, o nosso superuniverso, ele tem as características do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Ele é o responsável pelo nosso superuniverso, que é o 7º. O nosso Pai não se esconde, ele não se encontra em reclusão proposital. Ele mobilizou os recursos da sabedoria divina em um esforço sem fim para revelar a si próprio, aos filhos, nos seus domínios dos universos. Uma grandeza infinita e uma generosidade inexprimível estão ligadas à majestade do seu amor, que o leva a almejar associação com todos os seres criados capazes de compreendê-lo, amá-lo ou aproximar-se dele. E, portanto, são as limitações inerentes a vós, inseparáveis da vossa personalidade finita e da vossa existência material, que determinam o tempo, o lugar e as circunstâncias pelas quais podeis realizar a meta da jornada da ascensão mortal para chegar à presença do Pai no centro de todas as coisas. Quer dizer, o Pai fez um mandato, para todos os seus filhos que residem nos 7 superuniversos. Sede perfeito como perfeito eu sou. E nesse mandato, nós temos que cumprir, seguir por todos os planetas no universo, passar pelas escolas do universo e chegar até a capital do nosso universo, superuniverso, que é o Orvonton, e a sua capital, o Versa, E depois nos transladarmos para Avona, passar por 1 bilhão de mundos perfeitos, que são escolas para nós, para chegar ao paraíso. Esse percurso que a gente leva até o paraíso, ele vai demorar para todos nós 1 trilhão de anos, Mas a gente não pode desanimar, A gente tem que seguir sempre adiante, procurando sempre nos aperfeiçoar, sempre evoluir, tanto na parte material quanto na parte espiritual, porque a parte material também é muito importante, porque é o despertamento do nosso intelecto. O nosso intelecto é que nos faz ter a compreensão
da parte espiritual que nós pertencemos também, né? Embora a ida até a presença do Pai no paraíso deva aguardar até que tenhais alcançado os níveis finitos mais elevados de progressão do espírito, vós deverias rejubilar-vos com o conhecimento da possibilidade sempre presente de comunhão imediata com o espírito outorgado do Pai, que está associado tão intimamente à vossa alma interior e ao vosso eu, em constante espiritualização. Então veja bem, né? O Pai, para nos acalentar, né, também enviou dele uma parte de si próprio para morar na nossa mente, que é o ajustador do pensamento. Então não estamos sozinhos nessa caminhada, né? Temos uma fagulha do Pai que reside na nossa mente. Os mortais dos reinos do tempo e do espaço, podem diferir muito pelas capacidades inatas e dons intelectuais. Podem desfrutar de ambientes excepcionalmente favoráveis ao avanço social e ao progresso moral, ou podem padecer da falta de qualquer ajuda humana à cultura e aos supostos avanços nas artes da civilização. No entanto, as possibilidades de progresso espiritual na carreira ascensional são iguais para todos. Graus crescentes de discernimento espiritual e dos significados cósmicos são conquistados de um modo inteiramente independente de todas as diferenças socio-morais entre os ambientes materiais diversificados dos mundos evolucionários. Então, veja bem, não importa se a pessoa não tem uma cultura dos bancos escolares, né? Mas se ela tem uma retidão de mente, né? Tem uma fé no Pai universal, mesmo que ela não tenha nenhuma cultura de banco escolar, ela tem possibilidades iguais àqueles, né, que participaram de todas as outras faces da vida que o dinheiro oferece, né? As oportunidades são para todos, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa simples aproveitar uma oportunidade e às vezes um outro que tem tanto dinheiro não consegue fazer isso, né? Conquanto os mortais de Urântia possam diferir pelos seus dons e oportunidades intelectuais, sociais, econômicas e até mesmo morais, não vos esqueçais de que a dotação espiritual deles é uniforme e única. Todos desfrutam da mesma presença divina da dádiva do Pai, e todos são igualmente privilegiados em poder buscar a comunhão pessoal, íntima, com esse espírito residente de origem divina. E da mesma forma, todos eles podem igualmente optar por aceitar a liderança espiritual uniforme desses monitores misteriosos, que são os ajustadores. Se o homem mortal é motivado espiritualmente de todo o seu coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai, então, posto que ele é, de um modo tão seguro e tão efetivo, dotado espiritualmente com o ajustador divino residente, não podem deixar de materializar-se na experiência desse indivíduo a sublime consciência de conhecer a Deus e a superior certeza da sobrevivência, com o propósito de encontrar a Deus por meio da experiência progressiva de se tornar mais e mais como Ele, né? Então, como é que a gente consegue fazer a vontade do Pai, né? A gente precisa se tornar pessoas retas e morais, né? E a gente deve fugir dessas coisas, né, que fazem com que a gente perca o nosso controle moral, né? O nosso corpo é um templo, né? Um templo do nosso espírito, né? Que o utiliza para a progressão na evolução até o paraíso, guiados pelo Espírito do Pai, que é o ajustador do pensamento, né? Se o homem mortal é motivado espiritualmente de todo o coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai, posto que ele é de um modo tão seguro e tão efetivo,
dotados espiritualmente com o ajustador divino, não podem deixar de materializar-se na experiência desse indivíduo, assumindo consciência de conhecer a Deus. O homem é espiritualmente residido por um ajustador do pensamento, de sobrevivência eterna. Se tal mente humana for sincera, espiritualmente motivada, e se tal alma deseja conhecer a Deus e tornar-se semelhante a Ele, se quiser honestamente fazer a vontade do Pai, não existe influência negativa alguma de privação mortal e nem poder ativo positivo que possa impedir que essa alma divinamente motivada ascenda com segurança aos portais do paraíso. Bem, veja bem, ele está falando aqui da vontade, né? Nós temos que ter uma vontade firme de fazer o mandato que o Pai deixou para todos nós, sermos perfeitos como perfeito é o Pai. Então, né, nós temos que estar motivados a fazer a nossa parte na evolução, né? O Pai deseja que todas as suas criaturas estejam em comunhão pessoal com Ele. Ele tem no paraíso um lugar para receber todos aqueles cujo status de sobrevivência e cuja natureza espiritual torne possível tal realização. Bem, no paraíso, né, a parte superior do paraíso é a área santíssima, mas a parte média do paraíso é residência de todas aquelas pessoas que moram no paraíso e daqueles todos seres humanos que evoluíram dos planetas e chegaram no corpo da finalidade no paraíso, né? Então, muitos já chegaram lá, inclusive alguns do nosso universo local. Portanto, estabelecei na vossa filosofia, agora e para sempre, que para cada um de vós e para todos nós, Deus é acessível. O Pai é alcançável. O caminho está aberto. As forças do amor divino, os modos e os meios da administração divina estão todos interligados no esforço de facilitar o avanço de cada inteligência merecedora de todos os universos até a presença do Pai Universal no paraíso. Isso é totalmente possível, né? Porque temos o guia, que é o ajustador, e temos muitos seres celestiais que nos ajudam, né, nessa evolução até o paraíso. O fato de que se leva muito tempo para chegar a Deus não faz com que a presença e a personalidade do infinito sejam menos reais. A vossa ascensão é uma parte do circuito dos 7 superuniversos. E embora por inúmeras vezes gireis ao redor dele, vós podereis esperar em espírito e em status estar sempre girando para dentro. Porque a gente não evolui para cima, a gente evolui para dentro, né? Quer dizer, a gente está bem aqui na ponta, a nossa evolução ela vai seguindo para dentro, né? Onde está a Vona e o paraíso, né? Vós podeis confiar que sereis transladados de esfera em esfera dos circuitos exteriores cada vez mais para o centro interior, e não duvideis, algum dia vós estareis diante da presença divina e central, e o vereis, figurativamente falando, face a face. É uma questão de atingir níveis espirituais reais e verdadeiros, e esses níveis espirituais são alcançáveis por qualquer ser que tenha sido residido por um monitor misterioso e que se tenha subsequentemente fusionado eternamente com esse ajustador do pensamento. Bem, o que é fusionar, né? O nosso ajustador do pensamento, que é uma fagulha de Deus que vive na nossa mente agregado, ele é pré-pessoal, ele ainda não é uma pessoa. Na nossa evolução para o universo, quando a gente passa pelas primeiras escolas, né, no nosso sistema local de Satânia, em Jerusalém, a gente passa por 56 planetas que são escolinhas, né?
E quando a gente chega num determinado momento, no quarto ou quinto, né, o planeta dessas escolas, a gente ganha a vida eterna e o ajustador ganha a nossa personalidade, né? Ele ganha uma personalidade. Então, a fusão é isso, é o ser humano, né, através dessas escolas, e o ajustador, né, se fusionarem. Então, um ganha a eternidade, que é o ser humano, e o ajustador ganha a personalidade. Ele, de pré-pessoa, ele passa a ser uma pessoa. O Pai não se oculta espiritualmente, mas tantas das suas criaturas têm escondido a si próprias, nas brumas das suas próprias decisões obstinadas, que num dado momento se encontram separadas da comunhão com o seu espírito e com o espírito do seu filho, por uma escolha dos seus próprios caminhos desviados e pela indulgência na autoafirmação das suas mentes intolerantes e das suas naturezas não espirituais. Bem, ele está dizendo para nós aqui, né, que o Pai nunca se esconde. Nós é que nos escondemos, porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas indevidas, né, com as leis morais de Deus. Então a gente acaba se escondendo, né? E acaba também, a gente também, né, é bem tolerante com os nossos erros, né, com os nossos desacertos, né? E a gente devia sempre ter uma força maior de guiar a nossa mente, né, através do Espírito, e não a mente material guiar o Espírito, né? É o contrário, é sempre o Espírito que tudo sabe, que deve guiar, né, o nosso corpo. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa que é indevida, aí a gente parece que camufla a nossa mente para que a consciência não acuse e faz justamente aquilo que não deveria, né? A gente entende que muitas pessoas não têm força ainda para ter essa garra, né, de não fazer muitas coisas indevidas, né? Mas chega um momento que nós precisamos tomar uma decisão, né? Essa decisão é primordial para que possamos seguir as leis de Deus, né? E seguir sempre em frente, né? Porque a gente não está aqui de brincadeira, né? A gente tem momentos felizes, mas quantos momentos felizes você pode contar durante a vida que você teve aqui, né? A felicidade mais concreta, né, é a felicidade da parte espiritual nossa, da nossa convivência com a parte espiritual do Pai, né? O homem mortal pode aproximar-se de Deus e repetidamente pode abandonar a vontade divina, desde que conserve o seu poder de escolha. O destino final do homem não está selado, enquanto ele não houver perdido o poder de escolher a vontade do Pai. Então, veja bem, os erros fazem parte da nossa evolução, mas a gente não deve permanecer no erro, né? Errar é passível da experiência, mas permanecer no erro não. Aí já é, né, uma parte muito ruim para o ser, né? Há um prejuízo aí para ele, né? O destino final do homem não está selado, enquanto ele não houver perdido o poder de escolher a vontade do Pai. Nunca há um fechamento do coração do Pai à necessidade ou pedido dos seus filhos. São os filhos que fecham seus corações para sempre ao poder de atração do Pai, até finalmente, para sempre, perderem o desejo de fazer a sua divina vontade, de conhecê-lo e de ser como ele. Bem, veja bem, quando a gente, né, permanece sempre no erro e sendo reincidente, né, o que acontece com a gente? A gente vai cada vez mais se ajustando à iniquidade. E a iniquidade, ela faz com que a gente perca a vontade de fazer a vontade do Pai. Então, nesse momento, né, nós estamos correndo o risco de perder a nossa evolução até o Pai, né?
Porque quando um ser se torna iníquo, né, o destino dele é a morte, né? A morte como alma. Então, a gente precisa saber dessas coisas, apesar de ser tão duro essa informação, né? Mas ela é verdadeira. E a gente precisa ser responsável com a gente mesmo, né? Na nossa evolução. Do mesmo modo, o destino eterno do homem fica assegurado quando a fusão com o ajustador proclama ao universo que tal ser ascendente efetuou a escolha final e irrevogável de viver a vontade do Pai. Quando a gente fusiona com o ajustador, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ali é uma confirmação de que eu nunca mais vou perder a vida eterna, né? E o ajustador terá sempre a personalidade. E eu poderei sempre seguir o universo, né? De planeta em planeta, de escola em escola, até chegar ao paraíso. O grande Deus faz contato direto com o homem mortal e cede uma parte do seu ser infinito, eterno e incompreensível, para que viva e resida nele. Deus embarcou junto com o homem na aventura eterna. Se vós vos renderdes ao guiamento das forças espirituais, dentro e em torno de vós, não podereis falhar em alcançar o destino elevado, que foi estabelecido pelo Deus pleno de amor, como meta universal para suas criaturas ascendentes dos mundos evolucionários do espaço. Então, veja bem, né? O Pai sempre nos espera, o Pai é misericordioso, né? Mas a gente precisa saber, né, que o Pai é amor e misericórdia, mas o universo tem as suas leis, né? E as leis são exercidas pela Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Infinito, né? E nisso nós precisamos trabalhar na nossa evolução para que sejamos cada vez mais morais, corretos, né? E termos a certeza de que chegaremos no paraíso, encontraremos o Pai e poderemos abraçá-lo. Eu agradeço a todos, tá? Uma boa noite a todos e quem puder, dê um like. Então depois vamos estudar o subdocumento 2, a presença de Deus.